Tem que ter recorde de gênero essa mesa, né? Gente, boa noite. Aí, que prazer estar aqui com vocês. Da hora. E com vocês também, Pedro e Padre Jaime. Bom, me chamo Fernando, como já foi apresentado pela Silvia. A mesa aqui é Território, Movimentos Sociais e Educação Popular. A gente vai começar a mesa com um breve filme, né? E o Pedro vai explicar um pouco qual é a dinâmica desse filme que ele trouxe para a gente. Boa noite, gente! Tá fraco. Boa noite, gente! Agora sim. Essa que é a energia que eu conheço aqui da região de Campo Limpo. Olha, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, agradecer a edição do Feliz, né? Na pessoa do Fernando, da Silvia, da Daiane. Dizer que estou muito feliz de estar aqui do lado do meu companheiro de tantas jornadas, o Padre Jaime. Eu estava pensando aqui, Jaime, a gente sempre precisa ter alguns gurus, né? O Jaime é um dos meus gurus, e felizmente um guru em vida, né? Porque eu já tive alguns gurus que já se foram. Então é bom a gente ter guru em vida também, né? Bem, eu depois vou, quando conversar aqui com o Jaime, contar o tanto que eu aprendi nessa região do Campo Limpo e a importância que teve essa região em muitos dos projetos de educação popular a qual eu me dediquei. Mas, inicialmente, eu queria dizer que nós vamos trazer aqui um vídeo que dura 7 minutos com a palavra do nosso mestre e querido Paulo Freire. Todos vocês sabem que a proposta de educação que nós vamos discutir aqui nessa noite, da educação popular, tem no Paulo Freire um dos seus inspiradores fundamentais, reconhecido tanto no Brasil quanto em outras partes deste mundo. Paulo Freire nos deixou desta dimensão da vida, do nosso convívio físico, em 2 de maio de 1997. Portanto, este ano celebramos 20 anos da sua ausência física, mas da sua forte presença nas ideias. E eu fiz questão de trazer esse vídeo justamente para mostrar o quanto as ideias do Paulo ainda são fortes para nós. Esse vídeo foi a última entrevista que ele deu no dia 17 de abril de 1997 para a TV PUC da Universidade Católica de São Paulo, portanto 15 dias antes dele partir, no dia 2 de maio. Né? E vocês vão ver logo no início, né, a referência à Marcha do Sem Terra. No dia 17 de abril de 1997, acho que o Jaime lembra disso, a gente teve uma marcha de 100 mil trabalhadores rurais sem terra para protestar em Brasília e exigir o direito à terra. É muito interessante a gente observar nesse vídeo, né, de que existem semelhanças, né, embora algumas diferenças, entre a conjuntura em que o Paulo deu aquela entrevista em 1997 e a conjuntura que nós estamos vivendo hoje no Brasil. As semelhanças se referem ao fato de que tanto naquele governo que nós tínhamos em 1997 no Brasil, quanto neste governo ilegítimo que nós temos hoje, as políticas eram políticas no sentido
de desconstruir os direitos dos trabalhadores. Lá em 97, já teve início todo o processo das privatizações, o processo de desconstruir, inclusive, o direito à educação de jovens e adultos que tinha sido assegurado na Constituição. Né? Depois eu vou falar um pouco disso mais para frente. Né? E hoje nós vivemos também isso, né? Agora de uma maneira talvez mais cruel, bem mais cruel, né? Onde nós estamos tendo numa velocidade enorme, né, a destruição dos direitos dos trabalhadores. Já foi aprovada a reforma trabalhista, está em pauta a reforma da Previdência, e novamente nós voltamos na educação popular ao que a gente chama de uma conjuntura de resistência, assim como era em 97. A diferença que tem, e é preciso reconhecer isto, é que em 97 nós tínhamos um governo legitimamente eleito pelas urnas. E neste momento nós temos um governo ilegítimo, fruto de um golpe parlamentar dado para tirar a presidenta eleita com 54 milhões de votos em 2014. Então, queria só explicar isso, né, para vocês poderem entender por que eu trouxe essas palavras do Paulo para iniciar a nossa conversa. Podemos passar o vídeo. Desde o primeiro contato com o professor, na semana do dia 10 de abril, Paulo Freire se colocou à nossa completa disposição. A entrevista foi feita em sua casa. É uma alegria estar aqui nesta noite, com esta mesa que temos aqui. O Fernando, que não sei se vocês conhecem, está fazendo um grande trabalho a nível da rede de resistência, a nível de São Paulo, quanto ao genocídio de jovens, pobres, pretos e periféricos. Parabéns pelo trabalho que já tem caminhado e que já está caminhando. Ao Pedro Pontual, que eu tenho que saudar, querido nosso de longas datas. Pedro estava me lembrando, hoje à noite estão comemorando também 40 anos de Sede Sapiência. O Instituto Sede Sapiência em Perdizes, de Psicologia, iniciou 40 anos atrás também um grupo, CEPIS, que tratava dos cristãos na política, da qual na coordenação era o Pedro Pontual. O meu primeiro contato com ele foi lá, Pedro Pontual, Paulo Vanucci, Frei Beto e Madre Cristina, pessoas importantes como Pedro Pontual. E a gente chamava o Pedro, não de Pedro Pontual, mas Pedro Hora Certa. Então, gente, neste espírito, eu gostaria de, antes de começar, de contar uma de Paulo Freire, que apareceu aqui. Paulo Freire, exilado, voltou, acho que mais ou menos 79, para cá. E no ano 80, ele trabalhava como assessoria na Arquidiocese. E não podemos esquecer que estávamos ainda na ditadura e arriscado assim as coisas. Mas resolvemos, eu que resolvia convidar Paulo Freire a encontrar com os padres e as irmãs no Campo Limpo. E foi feita uma noite na igreja aqui, Nossa Senhora do Carmo. Éramos em uns 80 padres, freiras, alguns leigos também, e Paulo Freire estava presente. Eu, abrindo e apresentando Paulo Freire, falei, Paulo Freire, as coisas, exilado, educador e um cristão comprometido, eu falei assim. E depois terminei, passei o microfone para Paulo, e o Paulo, daquele jeito sereno dele, falou, olha, muito obrigado, Padre Jaime, pela sua colocação, só uma coisa que não posso aceitar. O Senhor me chamou de um cristão comprometido.
gente, a minha barriga estava numa nó que Deus me livre, porque eu falei, se o homem fala agora que é um comunista, o que eu vou fazer? Eu vou precisar sair correndo, sabe, no meio da coisa assim. Mas olha a colocação dele. Jaime, eu não me considero cristão. Cada dia que eu levanto, eu procuro me tornar cristão. Deu para entender? Cada dia que eu levanto, então, não somos, nos tornamos cristãos no dia a dia. Aí, imagine o alívio que foi. Mas, gente, nosso combinado seria o seguinte para hoje à noite. Como sou um pouco monumento histórico da região, eu vou começar a contar um pouco a história da educação popular, dos movimentos sociais do território daqui da Zona Sul de São Paulo. E o Pedro ajuda a fazer uma análise disso dentro da educação popular. E olhando esta história, eu sempre lembro, acho que muita gente aqui ouviu falar de Carlos Mestres. Carlos Mestres tinha um ditado, um grande biblista. Ele fala, o bom motorista, dirigindo um carro, sempre tem que ter um olho no retrovisor, porque precisamos ver o que vem de trás. E aí ele dizia, olhamos para trás, não por saudosismo, mas para nos confirmar no presente, para olhar para o futuro. Então acho que é neste espírito que nós queremos olhar o passado para nos confirmar, como o Pedro colocou, nestes tempos difíceis em que estamos, da nova ditadura, de desmonte da cidade e tantas outras coisas. Precisamos buscar uma nova energia para caminhar e não perder a esperança. Então, neste olhar, gente, eu cheguei no Brasil na época mais difícil da ditadura militar, em 69, logo depois do AI-5, logo depois que o Pedro acompanhou muito, acho que alguns, da prisão dos dominicanos. Frei Beto, entre eles. Mas também tive muita sorte, porque logo em seguida foi nomeado arcebispo de São Paulo, no ano 70, o grande cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, que inclusive, se estivesse vivo, teria completado 96 anos ontem, mas faleceu em dezembro do ano passado, aos 95 anos. Quando eu coloco a figura de Dom Paulo Evaristo, que foi aquele que enfrentou a ditadura, por mais difícil que fosse, aquele que não recuou e que abriu a igreja, na época, era conhecida como a guarda-chuva, que protegia os mais diversos grupos, porque tudo e qualquer tipo de coisa era ilegal. E logo no início, Dom Paulo foi, através das assembleias, através da participação, uma das grandes palavras de Dom Paulo era dar vez e voz ao povo, de modo especial ao povo marginalizado. E logo no início, acho que a figura de Dom Paulo marcou muito a vida na cidade de São Paulo na época, porque a igreja se tornou a guarda-chuva para proteger os diversos grupos que estavam tentando se organizar. E ele mesmo dizia, não precisa perguntar, vamos, na medida do possível, trabalhar juntos. E logo no início da sua caminhada na igreja de São Paulo, foi criado 4 prioridades. A primeira era comunidades eclesiais de base. Para quem não é desta área, comunidades eclesiais de base era criar pequenos grupos para colocar em confronto a palavra de Deus da Bíblia com a vida no dia a dia. Então, era comum organizar o que chamava
grupos de círculos bíblicos para fazer esta conversa. Não era palestra, era debate, discussão, cada um dava sua opinião. E as comunidades nasceram e caminharam neste espírito, de dar voz à vez a cada um que participava. Segunda prioridade, pastoral operária, porque era uma época, quem tem mais de 50 anos lembra, do milagre brasileiro, em que a cidade de São Paulo estava enchendo, com as migrações de Minas, Bahia, Nordeste, depois como a geada em Paraná, em 75, o inchaço da cidade. E foi dito muito claro na época que estes migrantes eram mão de obra barata para a indústria que estava crescendo, de modo especial aqui nas Nações Unidas, que vocês conhecem muito bem. Metaleve, Caterpillar, MWM, Caloi, aqui na Avenida Guido Caloi, Monarch, e todas estas indústrias que queriam e precisavam de mão de obra barata, e que deu a inchaço desta região sul, porque mal pagos, mal remunerados, precisavam buscar lugar para se esconder nos morros de Jardim Ângela, de Embu das Artes, de Taboão da Serra, que este cinturão virou a região para acolher esta mão de obra barata através de loteamentos clandestinos, favelas e outras coisas. Terceira prioridade era a questão de direitos humanos, que as torturas eram soltas, Esquadrão da Morte, etc. E a quarta prioridade, Operação Periferia, pedindo para a igreja abrir centros comunitários pelas periferias da cidade, que muitos, acho que vocês conhecem, muitos surgiram, saudando o pessoal aí em Embu das Artes, muitos que cresceram as comunidades naquela época, nos anos 70 e 80. E o grande gesto de Dom Paulo foi vender o palácio para ter dinheiro para comprar terrenos nestas periferias afora, da qual foi Jardim Ângela, Vila Remo, toda esta região, aqui Capão Redondo, Jardim Irene, muitos lugares, Campo Limpo também, naquela época. Operação Periferia e praticamente implorando os padres para assumir a caminhada na periferia. E dentro disso, acho que a base de tudo eram as comunidades. E eu acho que de modo especial, aqui nesta região, tem alguns que lembram, que dedicou muito a isso. Padre Mauro Batista, aqui em Vila das Belezas, Padre Luiz Giuliani, em Vila Remo, Padre Saturnino, Capão Redondo, Padre Emílio Paternoster, em São José Operário, Capão Redondo, e nós no Embu também, das Artes, Taboão da Serra, Campo Limpo. Tinha uma grande rede das comunidades na época. E dentro das comunidades, acho que ligada à questão de educação popular, lembrando que as mulheres não eram muito soltas naquela época. Eram praticamente presas em casa. Eu lembro de um livro, inclusive, Mulher Objeto de Cama e Mesa. Era muito usada na época para reflexões, porque a mulher praticamente não saía. Mal era deixada ir na missa. Então era uma dominação ferrenha. Mas aí as comunidades começaram a criar o que foi chamado Clubes das Mães. Geralmente na parte da tarde, das 2 às 5 horas, 4 ou 5 horas da tarde, as mulheres reuniam nas igrejas. De início para coisas, trabalhos manuais, tipo tricô, crochê, pintura de panos de prato, etc., para atrair as mulheres. E, você sabe, juntou uma dúzia de mulheres,
sai a conversa, não? E isso deu em muita coisa boa. Quando trocam ideias, muita coisa boa saiu. E começou através destes clubes das mães. Eu lembro participando, a Nazaré está aí, a mãe da Nazaré, a Dona Maria, de Santa Teresa. Era uma grande coordenadora dos clubes das mães, queria de prestar homenagem para ela nesta noite. Acho que é analfabeta, mas fazia um trabalho como as mulheres, aquela educação que tinha, que veio de Minas, de onde ela veio, mas que sabia discutir, levantar e interessar. E muitas outras Donas Marias, que tinham uma educação do berço, mas sabiam o que queriam. E a grande coisa para dizer em tudo isso era, não é isso que Deus quer, não. Este sofrimento, estas dificuldades, isso não está na Bíblia, não. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer vida plena e vida na abundância para todos. E estas mulheres, trocando ideias, descobriram caminhos. E um dos grandes problemas na época era a carestia. Os preços que aumentavam dia a dia e o salário nada. E aí começaram a pesquisar, ir nos mercados, pesquisar os preços, etc., comparar. E aí, alguns lembram, iniciou um grande abaixo-assinado através destes clubes das mães, que espalhou, aliás, começou num clube das mães aqui em Nakamura, na região de Jardim Ângela, a Dona Conceição, que ainda está por aí, e articularam um grande abaixo-assinado que levaram para Brasília mais de 100.000 assinaturas. E aí, eu diria que foi o primeiro grande passo da libertação das mulheres. Saíram. Em 27 de agosto, não sei se alguém estava lá, em 27 de agosto de 78, fomos recebidos por militares a cavalo, a cachorro e tantos outros bichos que nos acolheram. Tinha mais de 100.000 pessoas para enviar para Brasília o abaixo-assinado. Enfim, cercaram, jogaram bombas de gás lacrimogêneo na portaria da catedral. Pedro estava lá. Então não estou mentindo sozinho, viu, gente? Aí, neste espírito, que as mulheres enfrentaram o exército que foi colocado na Praça da Sé e ainda levaram o abaixo-assinado para Brasília ainda no tempo do governo Geisel. Então, acho que esta é uma educação popular. Aqueles grupos das mulheres que reuniram, debatiam e aí caminharam. Acho que outros fatos dos anos 70, acho que o grande fato do ano 70 também, teve em 78, no mesmo ano, eleições para deputado estadual e federal. Lançamos aqui na região 2 candidatos, não sei se lembra, a Irma Passoni e Aurélio, a Irma Passoni, deputada estadual, e Aurélio Pérez. A Irma, que era uma das organizadoras destes clubes das mães, Aurélio Pérez, que era metalúrgico, muito comprometido. Os dois foram lançados. Ainda tinha só os 2 partidos, Arena e MDB. Eles se lançaram no partido MDB e conseguimos elegê-los. E fizeram um trabalho. Logo depois, veio a anistia para criar outros partidos. Mas logo depois disso também acho que é um fato que marcou a região, que não posso deixar de citar. O operário Santo Dias da Silva. Santo era um operário metalúrgico, tinha sido muito atuante no sindicato, muito atuante na pastoral operária e na comunidade inclusive. Era ministro na comunidade de Santa Margarida,
parte da paróquia de Vila Remo. Santo era uma pessoa calma, tranquila, assim, de diálogo. Muito bom, muito boa pessoa. Mas Santo era uma liderança que dizia na época, ele e o Valdemar Rossi foram candidatos pelo Sindicato dos Metalúrgicos em 78. Ganharam, mas não levaram, que era o Joaquinzão, era a ditadura na época. Então, Santo era uma liderança, foi marcada. Articulando uma greve em 79, lutando por melhores condições de trabalho e melhores salários para os metalúrgicos. De manhã, aqui em Campo Limpo, na frente de Massey Ferguson, ele foi ameaçado. Mas em Campo Grande, à tarde, às 14 horas, ele foi assassinado. Então foi um baque, ele tinha apenas 37 anos na época, jovem, casado, mãe de 2 filhos, e uma pessoa, como eu falei, de diálogo, foi um grande baque assim para a cidade inteira de São Paulo. E o enterro dele parou a cidade de São Paulo em 30 de outubro de 79 e marcou todos nós. Então, acho que são coisas simples que marcaram os anos 70, 80, numa ditadura ferrenha, mas o povo tinha coragem de ir na rua contra aquela ditadura em que era conhecido, era muito comum, o que chamava Esquadrão da Morte e a atuação do Esquadrão da Morte naqueles anos. E acho que é bom parar por aí um pouco, não dar um tempinho, senão vão cansar. Sim, deixa eu fazer uma provocação agora como mediador aqui da mesa. A gente avançou, enfim, a gente avançou muito em políticas públicas, né, padre? Né, inclusive com a Constituição de 88, né, que foi uma luta de muitos lutadores e lutadoras, né, do Brasil inteiro, né? A organização das SEBs, né, tanto na América Latina como no Brasil, foi muito forte, né? O padre João 23, né, dá essa abertura, né, e falar que a igreja era agora a casa do povo, né, e dar essa abertura para as comunidades se organizarem. Isso fez com que a gente avançasse muito nas políticas, né, públicas na América Latina. Isso anos 70, 80, né? Vários partidos surgiram, né? A gente teve grandes avanços. Agora a situação dos dias atuais está bem complicada, né? A gente tem um retrocesso muito grande, não só no Brasil, mas também na América Latina e em alguns países do mundo, né? Onde os retrocessos, né, chegaram, né? A gente se vê totalmente desmobilizado e desarticulado, porque naquela época nós tínhamos a associação de moradores que fazia esse papel, né, de ter aquele espaço como uma casa nossa, de a gente articular o bairro, articular a cidade, até o país. E hoje a gente não, e nos últimos 20 aí, 30 anos, a gente não tem mais esses espaços de diálogo, né? E aí eu queria perguntar para vocês, né, quais são as nossas saídas? Porque, por exemplo, aqui no nosso território, a gente vive, por mais que muitos de vocês não conheçam, mas a gente vive num território extremamente forte, né? Referente a questões de pautar a política pública, pautar a educação. Então, aqui no território a gente tem fórum da assistência, fórum de pesquisadores, fórum da educação, enfim, cultura, né? A gente tem um fórum em defesa da vida, a gente tem um fórum social sul, né, que é um fórum super importante, que esse ano, inclusive, é um fórum que tem 7 anos, que, para quem não sabe, é um fórum que ajudou a construir o Hospital de Emiboimirim, né, em 2002. É um fórum também que lutou por UBS, por creches no território. Então, eu queria perguntar para vocês hoje, tudo isso é pedagógico, né? Tudo isso que eu estou falando aqui é pedagógico e traz muito a questão da educação popular, que é aquilo que o mestre falava, é a prática, né? E eu queria perguntar para vocês, saídas, né? Como que a gente sai dessa situação tão terrível que a gente está vivendo, né? Que a gente vive um estado não democrático, né? Então,
Obrigado, Fernando. Só queria completar, Pedro, acho que realmente esses grupos de mulheres nas conversas, porque ausência total do Estado na região, água era de poço, esgoto nem sonhar. Aí, esses clubes das mães, as grandes lutas eram água, luz, creche, escola para as crianças, posto de saúde e, acima de tudo, legalizar os loteamentos clandestinos, chamava. Então, eles articulavam nessas coisas, estas lutas, diante das necessidades. Antes de entrar na provocação que o Fernando fez, já de discutir um pouco saídas para esse momento, eu ainda vou usar o retrovisor do Jaime um pouco, eu acho que a gente precisa ainda, né, compreender bem essa história para a gente poder enxergar saídas, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer desse histórico, comentando um pouco esse histórico que o Jaime fez, é o seguinte, que aquilo que ele disse que foi o comando, digamos assim, de Dom Paulo Evaristo, quando assumiu a arquidiocese, era necessário dar vez e voz ao povo, é a base da educação popular. É a base daquilo que Paulo Freire criou na sua pedagogia, como base do processo educativo, os círculos de cultura. O que eram os círculos de cultura? No processo de alfabetização, que foi a primeira experiência pedagógica do Paulo, era o momento, né, de pesquisar o que ele chamava dos temas geradores. Quais eram as palavras que faziam sentido e significado para o povo numa determinada região? E eram essas palavras que deveriam orientar o processo de alfabetização. Mas o Paulo não criou só um método de alfabetização. Ele criou uma filosofia da educação, que é muito mais amplo do que um método de alfabetização. E o círculo e a concepção do círculo de cultura vale para aquilo que acontecia no Clube de Mães. O Clube de Mães era um círculo de cultura. Por quê? As mães, ao conversarem sobre a sua vida no cotidiano, tinham a presença de um educador popular ou uma educadora popular, que desta conversa do cotidiano procurava construir, junto com elas, uma compreensão mais ampla da realidade. Para que essa compreensão mais ampla da realidade? Para que elas pudessem ter uma nova prática. Então, é muito importante isso que o Jaime disse. Colocou, né? O Clube de Mães é a base do movimento contra a carestia. Mas por que ele é a base do movimento contra a carestia? Porque ali no Clube de Mães tinha uma pedagogia, né, que partia dos saberes das mulheres, reconhecia esses saberes das mulheres, mas buscava introduzir elementos de reflexão, né, junto com essas mulheres, que pudessem gerar uma nova prática. Então, por exemplo, tinha uma cartilha que rolou muito naquela época nos clubes de mães, né, quando elas estavam já criando o movimento contra a carestia, que usava uma figura muito simples, que é a base da educação popular, né, a linguagem que o povo é capaz, né, é partir da linguagem do próprio povo, melhor dizendo, né? Dizia o seguinte: olha, nós estamos vivendo uma realidade onde o salário, né, sobe pela escada e o custo de vida pelo elevador, né? Não é uma figura muito simples de entender? O milagre econômico, né, que tinha, né,
como o Jaime aqui lembrou, né, o ministro da ditadura, né, responsável pelo chamado milagre econômico, ele dizia, ó, primeiro nós temos que crescer o bolo, depois a gente distribui as migalhas para os pobres, né? É isso que fazia com que o custo de vida subisse pelo elevador e o salário precisasse subir pela escada, né? Então, era esta reflexão que se dava nos grupos populares, né, através do que o Paulo Freire chamava dos círculos de cultura, que dava um novo empoderamento para estas mulheres e que fazia com que elas pudessem depois, né, construir um movimento social mais amplo, né? Pudessem se articular com outros clubes de mães de toda a cidade de São Paulo e construir isso que é o movimento contra a carestia. Eu estava lembrando também, Jaime, nessa história, eu acho que é muito importante a gente lembrar que tem, de alguma maneira, né, nesse trabalho da pedagogia das periferias, a contribuição de alguns intelectuais, né, que se ligaram à organização popular, fazia parte desse esforço, né, de partir do saber popular e, ao mesmo tempo, introduzir elementos de compreensão que ampliassem esse universo de quem estava no território, a compreensão do território, para uma compreensão mais ampla da cidade, né, e do país. Naquele momento, o Jaime acho que vai lembrar, D. Paulo Evaristo encomendou a uma instituição de intelectuais que existe até hoje, chamada o SEBRAP, um livro que foi muito importante, que dizia o seguinte: São Paulo, crescimento e pobreza. E aquele livro, se a gente olhar a situação que a gente ainda está vivendo, né, é muito atual. Infelizmente, apesar de todas as lutas, né, que a gente travou ao longo da história e que sem dúvida melhoraram, né, a condição da nossa cidade, melhoraram a condição, né, de parte da periferia da nossa cidade, mas ainda o tema da desigualdade social, né, de uma cidade que cresce, né, e que ao mesmo tempo mantém muita gente na pobreza, é absolutamente atual e é, digamos, a base da necessidade da gente organizar as classes populares para lutar por uma cidade digna para todos, né? E quando a gente fala de uma cidade digna para todos, a gente está falando dos direitos humanos, né? Então a educação popular sempre esteve muito ligada a essa ideia dos direitos humanos, né? Da necessidade de afirmar a dignidade do ser humano, né? E de que a gente construísse uma cidade onde todos pudessem ter acesso aos bens desta cidade. Eu queria ainda comentar, né, que nesses anos 60 e 70, que o Jaime aqui recuperou, até o final dos anos 70, o Paulo Freire estava no exílio ainda, né? Veio o golpe, né, de 64, né, ditadura militar, né? A gente fala que hoje é uma nova ditadura, né, porque hoje tem novas características, nós não temos militares. Os militares não tomaram o poder através dos tanques, né? Ou essa ditadura ela se fez através de um golpe parlamentar, né? Mas é uma ditadura. É uma ditadura porque, né, ela tem um governo que é ilegítimo, que está desconstruindo o direito dos trabalhadores em todos os níveis, diminuindo Bolsa Família. Eu vi ontem uma entrevista de um cidadão,
que fez uma análise do orçamento que o Temer mandou para o Congresso Nacional para 2018, e vocês não podem imaginar que tem uma redução de mais de 50% no orçamento para o ano que vem para os programas sociais. E isso, sabe, resultado do que é? Daquela PEC, né, dos 20 anos, que foi aprovado no Congresso Nacional, que congelou os gastos sociais. Mas eu estava falando aqui, né, voltando aí, fazendo um ir e vir para o atual e para o retrovisor, ainda falando dos intelectuais daquele período. Então teve esse livro Crescimento e Pobreza, e lá no final dos anos 70, teve um outro intelectual que, se não me falha a memória, andou pisando aqui nesses terrenos da Zona Sul, que se chamava Éder Sader, né? E o Éder lançou um livro muito importante, que até hoje é bibliografia, para quem quiser estudar movimentos sociais ou participação social, isso é bibliografia básica. Ele chamou esse livro, chamava-se assim, Quando Novos Personagens Entram em Cena, a luta dos movimentos sociais nos anos 70. E o Éder, nesse livro, né, ele justamente diz o seguinte, que a grande novidade do final dos anos 70, na cidade de São Paulo e no Brasil, era o nascimento dos chamados movimentos sociais. E ele dizia o seguinte, a possibilidade de nascimento dos movimentos sociais, o Jaime se referiu, né, ao movimento da caristia, tinha as oposições sindicais. É importante dizer que, assim como tinha as oposições sindicais urbanas aqui, a gente tinha oposições sindicais no campo também muito fortes, muito importantes. Acho que o Jaime vai lembrar, a gente tinha aqui um intercâmbio através do CEPIS, muito forte, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, no Pará, né, onde também se desenvolveu uma experiência de luta sindical muito baseada nos princípios da educação popular. Mas então dizia o Éder que esses movimentos sociais que surgiram no final dos anos 70, eles foram gerados a partir de 3 matrizes, tinham 3 influências sobre esses movimentos sociais. Uma era da igreja progressista, sobretudo da Igreja Católica, né, que fez isso que o Jaime falou, né, foi, né, através das suas encíclicas, através das suas orientações e principalmente através, né, daqueles que abraçaram a chamada teologia da libertação, né, se engajou junto ao povo. A outra vertente, dizia o Éder, foi a da educação popular. Muitos educadores e educadoras populares, porque é o seguinte, gente, vamos lembrar uma coisa aqui que acho que é importante também falar nessa história. Quando a gente teve o cenário da ditadura militar, pessoas como eu, da minha geração, né, teve 2 tipos de escolha que foram feitas naquele momento. Teve alguns de nós que, não enxergando nenhuma possibilidade, né, de fazer um trabalho de educação popular, né, porque acreditavam que o regime tinha se fechado de tal modo que quase não tinha saída, escolheram generosamente o caminho de enfrentar com as armas o regime militar. Eu digo generosamente porque muitos desses companheiros e companheiras deram a vida acreditando que esta era a opção, a única opção de enfrentamento do regime militar. No entanto, outros, como foi o meu caso e de tantos outros no Brasil, acreditávamos em outro caminho. Outro caminho. Ou seja,
era o caminho de estar junto ao povo, comprometido com o seu processo de organização e fazendo um trabalho de educação popular, no diálogo, né, permanente com a sabedoria popular. Né? Então, e nesse período, a obra mais importante do Paulo Freire, que ele construiu no exílio, porque ele estava fora, né, do Brasil nesse período, se chama Pedagogia do Oprimido. Né? Pedagogia do Oprimido. E o que o Paulo Freire diz, resumindo assim em 2 palavras? Ele diz o seguinte, que a sociedade que a gente estava vivendo era constituída de opressores e de oprimidos, né? E que só havia possibilidade de libertação no momento em que os oprimidos, né, se organizassem, né, e pudessem desalojar os opressores. E ele falou uma coisa muito importante e muito profunda. Ele disse o seguinte, muitas vezes a cabeça do opressor, a maneira que o opressor pensa, se aloja na cabeça do oprimido. Então, Fernando, aí eu acho que tem uma questão para a gente refletir sobre o dia de hoje. Essa dificuldade que nós estamos vivendo, né, das pessoas, apesar de toda a crueldade, né, que está sendo cometida nesse momento, nesse país, contra os direitos dos trabalhadores, contra as conquistas da Constituição de 88, contra tudo que a gente construiu ao longo desses anos. Por que as pessoas não se organizam? Por que as pessoas não vão à rua protestar contra isso? Eu acho que tem muitas razões, né? Não tem uma razão que explica isso. Mas uma delas, né, é isso que o Paulo Freire falou. Tem muito oprimido que ainda pensa com a cabeça do opressor. E eu vou tentar traduzir isso naquilo que nós vivemos nos últimos anos. Os governos que nós tivemos, progressistas, principalmente o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, né, na história mais recente do Brasil, fizeram um belíssimo trabalho. Nós temos que reconhecer isso. Nós fizemos, porque eu me sinto parte deste projeto de inclusão social. Se tirou 40 milhões de pessoas da miséria absoluta, né? Se democratizou a possibilidade de acesso à educação, né? Se elevou o salário mínimo a condições que nunca antes tínhamos chegado. Mas teve um problema nessa história, que a inclusão que nós promovemos foi pela via do consumo. Nós melhoramos a capacidade de consumir das pessoas, de ter a sua geladeirinha, de ter a televisão, de comprar o seu carrinho, não é isso? De comer melhor, em alguns casos, de comer, né? De gente que não tinha as 3 refeições do dia e passou a ter esse direito de comer as 3 refeições do dia. Mas aí o que aconteceu na cabeça das pessoas? Como essa inclusão foi pela via do consumo, elas começaram a querer mais. Eu quero mais, né? Eu quero mais. E começaram a acreditar na possibilidade, né, de sair da condição, né,
de trabalhador e virar classe média. E aí que mora o perigo, né? Porque essas pessoas começaram a pensar com a cabeça de classe média, ou seja, aquilo que o Paulo Freire falou, o oprimido começou a pensar com a cabeça do opressor. Nós, eu falo por sua vez, cometemos um pecado mortal no exercício do governo. Nós acreditamos, infelizmente, eu não digo nós porque nesse aspecto eu não me incluo, porque eu era, junto com outras pessoas dentro do governo, uma voz dissonante nesse sentido. Mas muitas pessoas dentro do governo acreditaram que você fazendo boas políticas sociais, como de fato foram feitas, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, programa de aquisição de alimentos e tantos outros que eu podia citar aqui, muita gente acreditou que fazendo esses programas, a consciência das pessoas mudava automaticamente. E aí que a porca torceu o rabo. Porque a consciência das pessoas não muda automaticamente a partir da alteração simplesmente das suas condições, como a gente chama, materiais de existência. É preciso existir aquele trabalho que o Paulo Freire chamou de conscientização. Então, o que não foi feito, né, nos governos Lula e Dilma e que precisava ser feito? Um amplo trabalho de educação popular que pudesse, né, mostrar para as pessoas que aquelas políticas sociais que elas estavam recebendo de alguma maneira, através dos programas sociais, das políticas públicas, não era nada mais, nada menos do que um direito dessas pessoas. Teve muito estudante que saiu do Brasil para nesse programa do chamado, Brasil Sem Fronteiras. É Brasil Sem Fronteiras? Não, Ciência Sem Fronteira. Que ia estudar no exterior, graças ao dinheiro público investido na educação durante o governo Lula e Dilma, mas o cidadão chegava lá fora e dizia, olha, eu estou aqui por mérito meu. Ele sequer reconhecia, né, que aquilo ele estava lá por ser fruto de uma política pública. Né? Então, muita gente que recebeu Bolsa Família, né, vamos dizer assim, infelizmente, também muitas vezes não acreditou que aquilo, na verdade, era um direito dele. E foi isso. E por que isso aconteceu? Porque nós não fizemos, com o alcance que deveria ser feito, um amplo trabalho de educação popular a partir do governo. Né? É claro que na sociedade civil sempre continuou havendo trabalho de educação popular, etc. Mas esses 8 anos, esses 12 anos, né, que a gente esteve no governo, nós tínhamos uma grande chance de fazer o que o Frei Beto chamou uma alfabetização política da sociedade brasileira. E é isso que faltou. É essa perda de oportunidade histórica de fazer uma alfabetização política da sociedade brasileira que faz com que a gente chegue agora, nesse momento de desconstrução de direitos, de desconstrução das conquistas sociais conseguidas durante esse período, e as pessoas parece que estão meio anestesiadas, né? Não estão com aquela coragem, embora estejam percebendo que alguma coisa não está boa, mas não estão com coragem de ir à luta. Agora, o que a gente não pode perder numa conjuntura como essa, Fernando? Com isso eu vou passar a bola de novo para o Jaime, para não ficar muito comprida a minha fala. A gente não pode perder aquilo que o Jaime lembrou aqui, a esperança. E aí,
essa categoria que o Jaime lembrou da esperança, que a gente não pode perder, também deu o título a uma obra que o Paulo Freire publicou em 1900, o Pedagogia do Oprimido, é de mais ou menos de 1972. Né? Em 1987, Paulo Freire publica um segundo livro, chamado Pedagogia da Esperança, onde ele faz o que ele chama de uma releitura da pedagogia do oprimido. Né? E o que ele vai dizer nesse... que 87, 88, 89, o que a gente estava vivendo no mundo? A gente estava vivendo a chamada queda do Muro de Berlim, aqueles países que estavam tentando fazer uma experiência, né, de construção do socialismo, parece que tudo ruiu, né, naquele tempo. Mas, ao mesmo tempo, Paulo Freire dizia aquilo que ele falou aqui nessa fala. Né? Estava se tentando criar naquele período, logo depois que ruiu o Muro de Berlim, terminaram as experiências de construção do socialismo, estava se tentando criar o que a gente chama do pensamento único. A ideologia, o neoliberalismo, né? Ele tem as políticas econômicas, que a gente conhece muito bem, que é a privatização, a desconstrução de direitos, o aumento da desigualdade social, mas ele tem uma ideologia também. Ele tem um modo de pensar. E o modo de pensar do neoliberalismo é isso que o Paulo Freire falou aqui no vídeo. É tentar fazer a gente acreditar que o mundo é assim mesmo, que nós temos desemprego e que, infelizmente, essa é a realidade. O capitalismo está mudando, né? Não tem mais chance de ter emprego para todo mundo, então é assim mesmo. Né? Teve até um presidente dos anos 90, né, responsável pelas políticas neoliberais, que chegou a falar num determinado momento, um sociólogo muito renomado, bastante comprometido naquele período com algumas causas importantes, mas já tinha a cabeça do neoliberal. Ele disse o seguinte: não tem mais lugar para todos os excluídos. Não tem mais lugar para a gente incluir todo mundo. Então é contra essa ideologia fatalista que a gente tem que brigar, como disse aqui o Paulo Freire, acendendo a chama da esperança e dizendo: não é verdade, o mundo não tem que ser como ele é, ele pode ser e ele precisa ser diferente. E é por isso que a pedagogia da educação popular tem um elemento que é fundamental, que é a chamada utopia. A chamada utopia. O Eduardo Galeano, que é um poeta uruguaio, né, muito comprometido, que foi muito comprometido, infelizmente nos deixou também já, né, ele dizia: para que serve a utopia? Ele dizia: a utopia serve para a gente caminhar em direção a ela e saber que ela está sempre um passo à frente. Né? Então hoje, qual é a utopia, né, que está assim mais entusiasmando os movimentos sociais na América Latina e os educadores e educadoras populares? É a utopia do chamado bem viver. Né? O bem viver, ele resgata, né, alguns elementos do que foram, né, a vida nas comunidades dos povos originários, e principalmente afirma o seguinte: nós precisamos construir uma sociedade do bem em comum,
que os espaços públicos na cidade sejam espaços do bem comum, né? Que a vida na comunidade seja a vida do bem comum, né? Essa é a utopia do bem viver. E essa é a utopia, eu acredito, hoje também, de nós que estamos fazendo educação popular. Mas agora eu vou devolver para o Jaime para a gente continuar a história. Obrigado, Pedro. Acho que eu prefiro continuar ouvindo o Pedro falar, mas eu vou tentar rapidamente, continuando esta história. O Pedro falou tanto de Paulo Freire. Iniciando os anos 80, eu falei mais ou menos até 80, Dom Paulo logo catou Paulo Freire para assessorar os trabalhos da diocese. Não sei se o Pedro lembra. E cada 6 anos, a arquidiocese fazia um planejamento. Paulo Freire preparou, em torno de 81, uma série de slides. Naquele tempo não era PowerPoint, não. Era aqueles slides que vai ver, não? Que vocês lembram. Mas eu lembro de uma que Paulo Freire preparou esta série. Tinha uma igreja, uma capela nas nuvens. E tinha um monte de pobres assim, agarrando umas cordas, tentando puxar a igreja para baixo. Sabe? Então, era simples assim, sabe? Que a nossa igreja estava lá nas nuvens, mas tínhamos que puxar. E quem tinha que puxar não era o padre que ia puxar para baixo, era o povo que estava puxando ela para pisar na realidade. Então, foi umas slides assim. E eu acho que nos anos 70, 80, tentando fazer um resumo, tínhamos uma grande consciência do social e do coletivo, do comunitário. Eu lembro, Pedro estava falando, estava lembrando dos movimentos dos desempregados. Desemprego. Eu falei que a periferia, toda esta zona sul, cresceu para ser mão de obra barata para as grandes empresas, para o milagre brasileiro. No início dos anos 80, esta mão de obra barata virou sucata, porque aí que iniciou o tempo de robotização, computarização, automatização das empresas. Portanto, a mão de obra barata se virou descartável. E a grande onda de desemprego. Um dado que eu posso dar, por exemplo, no 79, fábrica Guido Caloi, que não existe mais, na Avenida Guido Caloi, tinha 5.000 funcionários. Em 89, 250 trabalhadores empregados, produzindo mais e melhores bicicletas. De 5.000 para 250 em um ano. Em 10 anos. Foi a diferença. E assim, grande questão de desemprego nos anos 80, deste pessoal, muitos não eram nem empregáveis mais. Mas o que tinha? Um grande senso de solidariedade. Não sei se alguns lembram, em 82, a marcha, lembrando a marcha de Paulo Freire, as marchas para o Palácio de Bandeirantes, derrubando os grades em torno do Palácio de Bandeirantes. O acampamento de Ibirapuera. Lembra do acampamento dos empregados? O 83, logo em seguida, o acampamento em Ibirapuera, na frente da Assembleia Legislativa, que durou mais de um mês. 84, os mesmos desempregados, articulados, organizados pela cidade em pequenos grupos, estes ocuparam um prédio ao lado da Câmara Municipal, chamado Cine. Era Sistema Nacional de Empregos, mas não estavam dando empregos. Seguraram, acho que aquele prédio de não sei quantos andares, por mais de um mês, em julho e agosto de 84. E assim podemos dizer, 80 foi o ano da construção
do PT no país, fundado em 80 e chegando ao fim de 80 com a eleição de Erundina prefeita e Paulo Freire secretário de Educação. Até então, acho que é bom para o Pedro, não sei se vocês lembram, a educação até então era conhecida como os 3 M's. Lembra dos 3 M's, Pedro? Mobral, que era para deseducar, madureza e Mogi, que era os caminhos fáceis assim para não educar. Então, gente, acho que aí, o Fernando está me dando uns toques aí, acho que passamos, nestes anos do coletivo, talvez para um ano de individualismo. Mas eu acho que uma das questões, quando o Pedro estava falando dos governos Erundina, Marta, talvez Lula, Dilma, etc., perdemos ou ganhamos, não sei lá como analisar isso. As lideranças populares saíram dos meios populares e foram para os gabinetes, que foi uma perca. Uma das coisas que eu acho, quando eu falo dos clubes das mães, das comunidades de base, tem um provérbio africano que eu gosto de usar. Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares de pouca importância, realizam grandes transformações. Eu acho que perdemos este espírito. Queremos grandes multidões, grandes. Eu acho que as grandes multidões são importantes, como falei, comendo pelas beiradas. Lembrei a Praça da Sé 78, os desempregados nos anos 80. Acho que as caminhadas aqui na região pela vida, pela paz. Acho que é importante ter a multidão, mas esta multidão tem que ser construída através destes grupos pequenos que saibam, antes de amaldiçoar a escuridão, vamos acender um fósforo. Estamos na escuridão no momento deste golpe, mas tem muitos fósforos que estão começando a serem acendidos por aí. Porque não é só ter que nós precisamos o ser. Muito obrigado a todos. O importante é que vamos em frente. Olha, gente, tem uma coisa que o Jaime falou aqui, que eu só queria comentar, porque é uma coisa que o Frei Beto costuma dizer também, né? Que é essa história de que os governos progressistas, quando assumem o governo, né, seja na cidade, seja no país, eles tiram, né, as lideranças do meio popular. Eu acho que a gente precisa entender melhor um pouquinho essa história, né? Porque é o seguinte, o Paulo Freire, vou contar só uma historinha para vocês. O Paulo Freire, quando foi convidado pela Luísa Erundina para ser secretário de Educação, ele reuniu um grupo de amigos para ouvir, para decidir se ele aceitava ou não. E esse grupo de amigos se dividiu. Uma parte deles dizia: não, Paulo, você precisa ficar junto aos meios populares, né? A educação popular se faz nos movimentos sociais, etc. Outros, né, disseram: não, Paulo, essa é uma oportunidade histórica pela qual a gente lutou a vida toda e que a gente não pode deixar de assumir. E o Paulo acabou, né, aceitando essa segunda posição e disse com todas as letras, né, nós lutamos a vida inteira para ser governo nessa cidade, então eu não posso, né, para ficar com a minha consciência, né, deixar de ter essa oportunidade histórica de
levar a educação para os milhões de pessoas nessa cidade. Por que eu estou falando isso, viu, Jaime? Porque eu acho o seguinte, o problema não é o fato dos governos levarem as lideranças populares. O problema é que nós, no nosso trabalho de educação popular, infelizmente não conseguimos criar um número suficiente de lideranças populares que permitam que, quando a gente ganhe os governos, uns vão para o governo e outros ficam aqui do lado de cá. Para mim, esse que é o problema. E que faz com que seja muito necessário que a gente continue esse trabalho da sementeira, de formar, a partir de muitas sementes, muitas flores, que possam assumir o trabalho de educação popular, tanto junto às bases, quanto a partir dos governos. Porque, afinal de contas, a educação popular, ela se faz a partir dos movimentos, mas ela pode se fazer também a partir dos governos. Era só essa pontuação que eu queria fazer. Bem, Pedro e Jaime. Gente, gostei da autocrítica, né? De que vocês acabaram, enfim, não fazendo essa função da educação popular aí, né? Nos últimos 12 anos. E aí a periferia, por um outro lado, não esperou, né? A gente foi se reinventar. Eu vou abrir para as perguntas, mas eu queria fazer só uma reflexão básica, que assim, a gente foi se reinventar num processo que foi muito bonito, né? Porque a gente usou todas as práticas, né? Frei Beto, Frei Tito, Paulo Freire, mesmo sem saber, né? Sem entender o que eram essas pessoas, né? E a gente foi se reinventar nos saraus, por exemplo, né? Dentro dos bares, que acabou sendo sendo espaços de encontro para nós, né? A gente foi novos coletivos, né? A gente foi se reinventar no novo movimento feminista que vem surgindo nas periferias, no novo movimento LGBT que vem sendo fomentado nas periferias, no novo movimento de moradia, né? De saúde, de educação popular, que vem se constituindo através de fóruns e redes. A gente foi se reinventar porque a gente aqui tem muitos familiares que já perderam pais, né, que já perderam filhos assassinados. Então a gente foi se reinventar, mais uma vez, né, pautando o Estado referente às mortes. Então aqui tem pais e mães que perderam filhos, vejo alguns aqui. Então hoje a gente está se reinventando num processo que nos dá muita esperança, que é um processo popular, né? Porque a gente viu que esse processo histórico, a gente ficou numa lacuna desses 20, 30 anos, a gente não chegou para a gente esse esperado crescimento econômico. A gente, com certeza, foi pautado pelo consumo e a gente não esperou. Então, por exemplo, eu faço parte de um movimento, por exemplo, que em 5 anos descentralizou 30 milhões de reais para as margens da cidade de São Paulo, porque a gente não esperou, a gente foi atrás. E aí eu vou abrir para as perguntas agora. A primeira é como que a gente avançou tanto, segundo a fala do Pedro. A gente teve um belíssimo governo em 12 anos, 16 anos, e está retroagindo tanto assim, né? Onde foi esse avanço e como que a gente retornou tanto? Será que houve mesmo esse avanço, né? E o que foi então esse avanço se a gente está voltando para trás tanto? Também queria que falasse a questão dos intelectuais, né? Por que intelectuais igual o Pedro estavam nas periferias e depois sumiram da periferia? Não estou falando o Pedro, mas a maior parte está bem distante da periferia. Para a gente conseguir um assessor de universidade para vir fazer uma fala na periferia, tem que pegar uma agenda de 4, 5 meses, né? O que aconteceu com esses intelectuais? Eu só queria discordar, simples, desculpe, né? Mas na verdade discordar um pouquinho da fala do Pedro, da questão dos avanços, né? Quando ele fala que o Brasil melhorou muito nos últimos anos e assim houve vários avanços, e aqui eu concordo com vários avanços, mas na verdade não foi a não conscientização da classe trabalhadora que está fazendo a gente retroagir. Na verdade, a gente está andando para trás em partes,
porque esse governo que estava aí durante 16 anos não rompeu com as estruturas opressoras do capitalismo e da questão da classe. A Minha Casa Minha Dívida, Minha Vida, na verdade, a gente sabe que quem mais ganhou foram as empreiteiras. ProUni, a gente sabe que quem mais ganhou foram as universidades privadas. Então não foi só a falta de conscientização que está levando a nós agora para essa ditadura que a gente está vivendo. É sim a falta de coragem desses governos anteriores, que trouxe muitos avanços para nós, eu não vou negar isso, mas não fez o papel de casa, que era romper com esse capitalismo que oprime, e uma hora ou outra ia voltar, e infelizmente voltou muito mais forte para nos explorar, e agora a gente está sofrendo porque o governo não fez a parte dele que deveria ter rompido. Então é isso, desculpa um pouquinho a discordância e o nervosismo de estar aqui, mas é isso. Ontem eu estava aqui no Sesc, também aqui vendo a Feliz, e achei muito legal de ver gerações de lutadores aqui, né? Estava conversando com um amigo nosso, super jovem aqui, que é o Tomé, né? Que fez a ocupação da fábrica de cultura do Capão. E aí, nessa conversa, ele está falando que está se juntando com mais outros jovens da mesma idade e está trazendo gente mais nova ainda para continuar a luta na quebrada, sabe, assim, através da festa, através de conversa. Então, a gente vê que a gente resiste, apesar do que está acontecendo, né? E do que vem acontecendo. E aí, quando eu venho aqui na frente para falar, que me sinto provocado, é que a gente está num momento histórico, apesar de cruel e de ver todas as coisas que estão acontecendo, muito interessante. E nós tivemos a experiência de ser governo. Estou me colocando nesse lugar. E a gente não tem a coragem mesmo, porque acho que aí é uma questão de coragem, de passar limpo, de fazer um balanço com todas as coisas. Entende? Então, às vezes eu me sinto provocado quando eu escuto alguma coisa falando da esperança. Porra! A gente tem que ter esperança porque a gente não tem as coisas. E a gente teve a oportunidade de ter as coisas, a gente teve a oportunidade de educar essa população, sabe, de uma forma potente. A gente teve a oportunidade de mudar estruturalmente esse país. Ou de, pelo menos, provocar uma ebulição realmente que a gente merecia, como brasileiro. Porque a gente sabe que a nossa independência foi uma independência furada. Quem é? Qual a experiência? Nós tivemos a experiência histórica de estar lá. Sabe, de tentar provocar, sabe, trazer o espírito do real brasileiro para cá. E aí, eu me sinto provocado quando eu escuto que parece que a gente, nós da periferia, dos cantos, os pobres, traíram esse governo. Pô, precisava de ajuda, chamava a gente. Tinha 80% de aprovação. A gente estava lá, pronto para ir. Aí não teve mudança. Aí acontece isso. O brinquedo é dos caras, mano. O brinquedo é dos caras. Eles inventaram o brinquedo. Quando é que a gente vai inventar o nosso brinquedo? A gente precisa aproveitar oportunidades como essa para discutir governo, para discutir poder. Nós somos que fazemos as transformações. Somos nós. Precisamos fazer outro governo. Esse governo que está aí, pelo menos historicamente, olhando para trás, você olha e você fala assim, só teve corrupção e incompetência. Então não nos serve, essa estrutura não nos serve. Qual a estrutura que a gente vai colocar? Precisamos discutir isso. Olha a oportunidade que a gente está tendo, olha o tanto de gente que a gente juntou. Obrigado. Eu queria fazer uma fala específica de um público que está aqui, que é o público da escola pública. A escola pública é uma escola popular. 85% das crianças e dos jovens que estão na educação básica pública no Brasil são trabalhadores, são filhos de trabalhadores, né? São pobres, pretos, periféricos, como nós.
porque eu também me reivindico assim. A vida inteira eu estudei em escola pública. Moro na periferia também, para o colega que me antecedeu, há 48 anos. Então, nós fazemos educação popular. E assim, eu estou hoje extremamente angustiada com o que está acontecendo, com o desmonte que está acontecendo na educação municipal, na rede que a gente trabalha. Então, nós não temos como fazer esse debate histórico, né, conjuntural, sem tocar nessa ferida. A gente tem que tocar nessa ferida. Ontem divulgaram o déficit de professores da nossa região. Gente, é uma coisa escandalosa. As nossas crianças não estão tendo direito a ter um professor na sala de aula para garantir a aula. Sem professor, não tem escola. Assim como não tem escola se não tiver aluno. Então, assim, fazer esse debate aqui significa também pontuar as nossas questões. Tá? A gente está dentro da Feliz, tem o privilégio de ter, né, essa resistência, porque a feira, para mim, historicamente, reflete isso, a nossa resistência cultural, política no território. Ótimo, estamos aqui, tem tantos educadores, sabe, ir para casa, sem levar essa reflexão do desmonte que a gente está vivendo, e não, sabe, não tomar uma posição, não tomar partido, não se colocar, não defender o direito da educação pública de qualidade, com condições de trabalho para nós, eu acho um absurdo. Tá? Então, que a feira literária, que esses debates com pessoas que são do território, conheço o Padre Jaime lá de Embu das Artes, ele falou do núcleo de mulheres, eu fiz parte do grupo de jovens. Então, a gente tem história, assim, de luta, de resistência. A gente tem que sair dessa zona de paralisia, embora eu não me sinta, não tenha ficado durante esses 16 anos paralisada, e sei que muita gente também não ficou, e acho que a fala do Fernando, ela é emblemática nesse sentido, mas a gente tem a tarefa histórica, pelo momento que a gente está vivendo, de dar esse passo à frente, sabe, de ir lá, no chão da escola, da sala de aula, com o pai, com a mãe, com o aluno, de fazer o debate, colocar o dedo na ferida e dizer que a gente não pode aceitar esse desmonte. É isso. Obrigada. A respeito da educação popular, que é um modelo para mim, o MST, o MTST, as ligas camponesas, que não foram comentadas aqui. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre, que vocês tiveram uma vivência maior, né? E o MST, assim, para mim, é um modelo. Eles têm uma universidade, né, de educação popular. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Dentro do setor da igreja, quem realmente, dentro da igreja, está do lado do povo hoje? Quando eu conheci o Padre Jaime, eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 55. Todas as lutas que teve na região, nesses últimos 38 anos que eu acompanho aqui, o Padre Jaime esteve presente em todas, né? Muita coisa eu aprendi com ele, na Pastoral Operária, né, Padre Jaime? Na Pastoral Operária eu comecei a participar com 17 anos, eu era do grupo de jovens do Jardim São Luís, assim como eu vi uma companheira falar agora, que era do grupo de jovens também aqui, eu também era do grupo de jovens de Jardim São Luís. E aí, companheiros, eu queria dizer o seguinte, quando eu saí de Minas para vir para São Paulo, em 1979, a gente veio pelos retrocessos que tinha no Brasil. Né? Eu estou colocando isso aí porque eu fui camponês, trabalhei no campo, né? Sei o que é isso, sei o que é fazer carvão, sei o que é capinar, sei o que é bater pasto, tudo isso eu sei. Agora, dizer que não reconhece o avanço desse governo que teve no Brasil, isso é um absurdo. Eu estou aqui como exemplo desse avanço. Em 1979, eu terminei o ensino médio, eu não pude fazer uma faculdade porque eu não tinha dinheiro para pagar a condução para andar 30 quilômetros da minha cidade. Hoje eu estou terminando minha segunda graduação. A minha filha é graduada, o meu cunhado é graduado, 40 jovens no meu bairro é graduado, jovens que jamais teriam oportunidade de ter uma graduação em qualquer momento. Estão lá hoje formados, professores, são formados em RH, professores de educação física, tudo isso através de ProUni, através do dinheiro que foi investido pesadamente no FIES. Nós temos que ressaltar isso sim.
Quando eu fui na minha cidade, lá em Minas, em lugares que a gente tinha que acender lamparina para clarear a noite, o cara está assistindo televisão de LED com luz para todos, lá no lugar que não consegue passar nem um carro, o cara tem luz na casa dele. As crianças que, como eu, andavam 7 quilômetros, 10 quilômetros, que na realidade é 1,5 légua que a gente falava, que é 10,5 quilômetros, para ir até a escola para estudar o primário, estão lá hoje com ônibus na porta de casa, levando elas à escola e trazendo de volta. Eu considero isso avanço, sim. E era numa época que a gente fazia isso, que nós não tínhamos liberdade. Para lutar até dentro da igreja, o padre Jaime sabe que tinha dificuldade. Eu era do grupo de jovens de uma igreja que tinha um padre que ele era contra as lutas populares. Nós chegamos a ser expulsos da igreja por defender a luta popular. E o padre Jaime sabe dessa história do grupo de jovens do Jardim São Luís. Então, assim, a gente tem que reconhecer os avanços, sim. Na nossa região aqui é prova do avanço. Está aqui a Zilda na minha frente, aqui, essa companheira. Participou comigo da luta da moradia em 1989, construiu a casa dela em 3 anos em mutirão, está aqui na minha frente, aqui, ó. Isso é avanço, tem a casa dela, tem os filhos, tudo, construído na luta. Então a gente tem que reconhecer isso. E esse governo que saiu daí, com todos os defeitos que teve, tirou 40 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Pessoas que, como eu, não conseguia fazer as 3 refeições diárias. Eu não tenho vergonha de falar. Tem muita gente que, na realidade, tem vergonha de falar a sua realidade. Eu não tenho. Hoje, porque eu estou terminando a minha 2ª graduação, porque eu tenho filho formado, estou em outra condição de vida, na realidade, o que aconteceu é que muitas pessoas, quando ele avança um pouco, ele esquece do passado dele. É a mesma coisa da luta do moradia, padre Jaime. Muitos companheiros nossos que lutaram conosco pela luta do moradia, Paranapanema, Morro do Índio, Coab, tudo. Hoje o cara senta dentro da casa dele, esquece da educação, esquece da luta mais importante que é a educação. Ele esquece, senta dentro da casa, eu estou na minha casa, ele esquece da vida. Na realidade, mesmo que nós quiséssemos, esse golpe parlamentar que teve no Brasil, nós não tínhamos forças para impedi-lo. Porque quando ganhou-se a presidência da República, nós não ganhamos o poder de fato. O poder de fato você ganha quando você mexe na estrutura de poder no país. Nós não mexemos na justiça, nós não mexemos no meio de comunicação, certo, Pedro? Nós tivemos um governo, nós ganhamos a presidência da República, com 100 e poucos deputados no universo de 513. Até para você provar uma matéria, por mais simples que fosse, você teria que negociar com essa base corrupta que existe desde a ditadura militar. Esse povo, esse presidente Temer que está aí hoje aí acusado de corrupto, ele não é de hoje não, na época da ditadura ele já estava nesse meio. E o padre Jaime sabe disso, esses aí são dos antigos, a gente conhece, eu era moleque, ele já era corrupto, hoje ele apenas se especializou na arte de fazer corrupção. Para mim não é nenhuma surpresa. A surpresa para nós é quando a gente encontra companheiros nossos que infelizmente se enveredaram por esse caminho, aí é a surpresa. Mas a luta do povo não pode parar por aí, não. Muito pelo contrário, ela tem que se reinventar e tem que continuar, porque tem coisas, que nem o Fernando sabe, eu tive um filho assassinado recentemente. Na década de 80, padre Jaime, a gente lutava contra os grupos de extermínio aqui na Zona Sul, certo? Era onde tinha a maior concentração de grupos de extermínio na cidade de São Paulo, era na Zona Sul. É de onde surgiu o Cabo Bruno, surgiu um monte de matadores na região. E hoje, em 2017, nós estamos tendo a nossa juventude da periferia, a juventude preta, pobre da periferia, sendo massacrada, sendo humilhada pela polícia militar. Quantas mães tem aqui que já teve o filho assassinado, ou que vai ser assassinado amanhã ou depois de amanhã? Então, assim, a nossa luta ela é constante. E nós temos que estar preparados para essa luta, independente do tempo. Eu jamais imaginava que eu ia arriscar a minha vida para lutar contra a ditadura militar e que hoje, 38 anos depois, teria que começar essa luta de novo. Jamais eu poderia sonhar com isso. Na minha juventude, a gente lutou para que os filhos da gente tivessem uma vida mais digna, uma vida melhor, e hoje a gente tem que recomeçar isso, mesmo com 55 anos de idade. E a juventude, muitas vezes, que está aí nova, nem tem coragem de participar de uma simples reunião para discutir essa questão. Era só isso aí, muito obrigado. Olha, a gente gostaria de agradecer muito, acho que pessoas que comentaram e que falaram. Acho que jamais podemos perder a esperança. Acho que temos 50 anos bonitos de luta, de organização. Eu acho que nós precisamos retomar isso no momento em que estamos. Fui perguntada da igreja, eu acho que a igreja deu uma recuada para trás mesmo, apesar do grande Papa Francisco que temos, que tem encontrado diversas vezes com os movimentos sociais e que diz para nós claramente, nenhuma família sem casa, nenhum trabalhador sem direito, nenhum camponês sem terra. Os 3 T's, terra, trabalho e teto, que nós precisamos conquistar no dia a dia.
Eu acho que ser cristão é lutar por estas coisas e assumir isso. E só para terminar, acho que reconhecendo a luta a organização, acho que foi dito, Movimento de Trabalhadores Sem Teto. Acho que não somente estas lutas por moradia, mas que todos os grupos e organizações onde tem debate e diálogo são uma universidade de ideias. Eu acho que essas ideias que vêm não dos livros, mas que vêm da experiência na vida do dia a dia. E graças a Deus aprendemos muito com isso. Mas estamos em uma cultura buscando salvadores da pátria. Estamos em uma cultura de dizer o Senhor que sabe. Quem sabe somos nós. E nós que precisamos buscar os caminhos que queremos. Só para terminar, o tema da próxima caminhada pela vida e pela paz, 22ª caminhada para São Luís, diante da violência, diante do genocídio de que o Tarcísio falou, acho que o tema será, diante do desmonte da cidade, por uma cidade justa, articular, ocupar e resistir. Vamos nos articular, ocupar e resistir no momento em que estamos, seja de São Paulo, seja do Brasil. Obrigado, gente. Eu queria também agradecer muito, né, essas falas que a gente teve aqui, riquíssimas, e lamentar que a gente talvez pudesse ter tido um pouco mais de tempo para este momento de diálogo. E eu talvez vou frustrar alguns de vocês, porque eu não vou fazer nenhum comentário sobre o conteúdo delas, não. Mas eu quero falar um pouco sobre algumas coisas aqui que eu dei umas cutucadas aqui. Por que eu dei essas cutucadas? Não é para criar nenhuma confusão, nem constrangimento para ninguém. É que eu acho o seguinte, uma das coisas que eu aprendi com Paulo Freire é que na educação popular a gente tem que buscar em todas as nossas atividades uma coerência entre o nosso discurso e a nossa prática. Né? Então vejam bem, eu queria fazer 3 comentários rápidos. Eu cutuquei aqui o Fernando, quando ele ia abrindo aqui a palavra, ele ia dizendo, olha, agora vamos abrir para as perguntas. E eu disse para ele, olha, diz para o pessoal que não precisa ser pergunta, pode ser comentário, pode ser depoimento. Por que eu fiz essa pontuação? Porque é o seguinte, se a gente fala a palavra pergunta, a tendência é que as pessoas venham aqui fazer uma pergunta direta para obter uma resposta direta e definitiva de nós dois aqui. Ao passo que quando você abre, como a gente conseguiu aqui, para as pessoas se manifestarem a sua opinião sobre os determinados temas, a gente exercita uma coisa que falta muito na democracia brasileira, que é o debate público das ideias diferentes, da gente saber ouvir o outro, de respeitar o direito à diferença de opinião. Então, esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. O segundo, foi justamente que a Silvia, depois de 2 falas, já queria devolver para nós. E eu disse para ela, Silvia, deixa rodar mais, Adu, deixa rodar mais. Por que eu disse isso? Porque se tivesse parado na segunda fala, nós íamos ter uma visão talvez meio parcial, verdadeira, mas um olhar meio parcial sobre o balanço, por exemplo, das experiências de governo, etc. Quando a gente abriu para mais gente,
a gente pôde ver que esse negócio é bem complicado mesmo. Fazer balanço de experiências históricas, né? E problemas complicados ou complexos, como diz um sociólogo francês chamado Edgar Morin, né, exigem soluções complexas. Ou seja, exige muito debate, exige a gente ouvir muito outro, né, para a gente chegar em respostas, né, de fato fortes, né? E principalmente, se a gente não faz um balanço bem feito daquilo que foi a experiência, a gente não consegue enxergar bem os caminhos novos que nós temos que construir pela frente, né? O Paulo Freire, e com isso eu concluo, dizia o seguinte, que o educador popular, ele tem que despertar no educando, né, a chamada curiosidade epistemológica. Nome complicado, né? Epistemológico quer dizer curiosidade pelo conhecimento. Então, uma atividade como essa, e por isso que eu não estou respondendo nenhuma pergunta em particular, é porque se eu for falar agora sobre uma das perguntas, vai aparecer como se... Primeiro que o tempo é muito limitado e eu não posso dar uma resposta aprofundada, mas vai aparecer como palavra final do cara que foi convidado aqui, que é chamado de especialista, né? E que vem aqui depois que eles falaram, dá a palavra final. E na verdade, eu como educador popular, me sinto muito mais feliz aqui, se eu tiver, nesta noite, junto com o meu companheiro Jaime, tiver despertado a curiosidade por mais conhecimento em vocês. Mais conhecimento histórico, mais conhecimento de interpretação da realidade. É para isso que serve uma atividade de educação popular. E por último, a educação popular acredita piamente numa coisa chamada construção coletiva do conhecimento, que foi o que nós fizemos aqui hoje à noite, né? O padre Jaime com a sua história, eu com a minha história, muita coisa a gente tem uma história em comum, mas temos histórias diferentes, pisamos em chãos também diferentes, né? O Fernando tem uma outra história, um outro olhar, cada um de vocês aqui tem um outro saber também, e essa foi uma noite em que a gente construiu coletivamente, certamente que um conhecimento novo para todos nós. Eu saio daqui tendo aprendido muito com vocês, e não é nenhum discurso demagógico não, né? É porque eu acredito piamente que educação popular é a prática do diálogo, é a prática da construção coletiva do conhecimento. Muito obrigado a vocês, e parabéns aos organizadores dessa atividade. Posso finalizar? É isso? Então, gente, obrigado, né, primeiro pelo convite, né, parabéns pela Feira Literária da Zona Sul, né, vida longa. Foi uma honra estar participando dessa mesa, na verdade, eu acho que mostra um pouco a continuidade de uma luta, né, que a luta nunca para, né? Eles travaram lá atrás, a gente vem travando hoje, e já tem uma juventude que também vai travar. Então, muito grato, né, e muito feliz. Eu só queria fazer só uma provocação, porque eu não gosto de vir para os espaços e não propor. E aí o padre também vai propor, que é a gente dar sequência a essa pedagogia que foi discutida aqui hoje, que é a pedagogia periférica, né? Que nosso território precisa que a gente continue identificando quem somos nós no território, né? O que fomos e o que estamos fazendo hoje, o que seremos. Então fica uma provocação, né, para a gente construir essa pedagogia periférica com uma metodologia aí, massa. Já existe uma rede, né, de educadores e movimentos culturais, né, pensando alguma coisa.
A gente também, eu faço parte do movimento, que é o Movimento Cultural das Periferias, que também vem pensando numa unidiversidade de saberes, né, que a gente vem discutindo na cidade inteira. Então, que a gente se encontre mais vezes, né, para pensar a pedagogia periférica, né? Paulo Freire deve estar rindo nesse momento. Obrigado, gente. É isso.